Feche teus olhos. Abrace a pessoa que está perto de você agora. Você vai orar por ela. Nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Abrace alguém que está próximo a você. E você vai orar por essa pessoa. Você não vai orar para você vai orar para ela. Amém? E você não precisa esperar eu começar a orar para você fazer isso. Você pode começar já. Glória ao teu nome, Senhor. Essa é a prática de uma igreja que confessa a Cristo. Nós oramos uns pelos outros. Pai, nós somos gratos a Ti nessa noite. Senhor, nós bendizemos o Teu nome neste lugar. Declaramos a Tua santidade, entronizamos o Senhor, porque somente o Senhor é digno de receber louvor, honra, glória. Somente ao Teu nome seja dado louvor, honra e glória. Nós bendizemos a Ti, nós engrandecemos a Ti, nós declaramos que Tu és Senhor sobre todos aqui, que Tu és Senhor sobre esta casa, que Tu és Senhor sobre esta região, que Tu és Senhor, Pai, sobre esta cidade, que Tu és Senhor sobre os ares de Curitiba. Nós declaramos que Tu estás sobre nós e que Tu reinas sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos orar agora uns pelos outros, ministrar na vida de cada um graça, ministrar na vida de cada um paz, ministrar na vida de cada um saúde. Nós apresentamos também, Senhor, o Senhor Reginaldo, que está, Senhor, sumido, desaparecido há alguns dias. Nós oramos para que a família possa encontrá-lo, que onde ele estiver o Senhor possa estar o guardando e que a família possa encontrar este homem, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, cada homem, cada mulher, cada criança que está aqui nessa noite, abençoamos com shalom, abençoamos com saúde, abençoamos com cura, declaramos sobre a vida dos teus filhos a cura que brota do teu trono, declaramos a cura na alma, a cura na mente, declaramos a cura no corpo, declaramos a alegria do Senhor, porque a tua palavra diz que a tua alegria é a nossa força, e se estamos fracos é porque não há alegria do Senhor em nós. Então eu oro para que a tua alegria adentre os nossos corações, eu oro para que a tua alegria tome o nosso espírito, eu oro para que a tua alegria tome a nossa mente e o nosso coração, para que possamos olhar para ti, para que possamos contemplar a tua face, para que possamos bendizer o teu nome, porque só você é santo, Senhor. Nós damos todo louvor, toda honra e toda glória ao teu nome. Declaramos o teu senhorio nesta casa. Dizemos que só você é digno de receber louvor. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor nos leve ao conhecimento da Tua Palavra. Que a nossa mente seja aberta, Senhor, que o nosso espírito seja confrontado, que o nosso coração se abra, para que a boa semente seja lançada e no tempo devido ela produza o fruto segundo a espécie que o Senhor está lançando, Pai. Eu libero uma palavra sobre este lugar e ordeno em nome de Jesus que todo espírito de distração no nosso meio se retire agora, em nome de Jesus. Nós damos uma palavra de ordem, nós não pedimos, mas nós ordenamos que todo espírito de distração que rouba a semente, que nos tira deste lugar, que tira a nossa mente e nos torna infrutíferos, eu ordeno agora, se retire em nome de Jesus. Que o Senhor encontre aqui neste lugar nessa noite, Senhor, terrenos propícios para que a boa semente seja lançada e para que o Senhor produza o fruto devido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga aleluia, querido. Sente-se em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 9. Versículo 18. E deixa ela aberta aí. Glória a Deus. Quem é Jesus para você, irmão? Você já se perguntou isso? Você já parou em um tempo de solitude com ele e perguntou: quem é Jesus para mim? As coisas que vêm à minha mente, as primeiras coisas que brotam como resposta dentro de mim antes que eu externe essa resposta,
Elas dizem como eu vejo Jesus e como eu me movo a partir do Jesus que eu vejo. Porque a forma com que eu vejo, a forma com que eu contemplo as coisas, vai ser a resposta que eu vou dar. E vai ser a maneira com que eu vou caminhar. O que nós precisamos nesses dias é perguntar para nós: quem é Jesus? O Evangelho, ele continua sendo acessível a todos. O Cristo continua sendo acessível a todos. Mas a pergunta que nós devemos fazer no nosso coração é: como estamos acessando o Cristo? Qual é o motivo pelo qual nós estamos indo até Ele e qual é o motivo pelo qual nós estamos andando com Ele? Nós vivemos dias em que nós precisamos repensar muitas coisas concernentes à nossa vida com Deus, concernentes à nossa fé em Jesus, concernentes a como estamos vendo e como estamos crendo nele. Porque dependendo da forma com que eu estou vendo, dependendo da forma com que eu estou crendo, as minhas orações, as minhas movimentações, a forma com que eu vou tratar as pessoas, como eu vou tratar as situações que me cercam, vão dizer qual é o Deus que eu estou disposto a servir e qual é o Deus que está governando sobre mim. Essa semana eu acordei com essa pergunta no meu coração. Na segunda-feira eu acordei com uma pergunta no meu coração. O Espírito perguntava para mim: quem é Jesus para você? E você começa a pensar em um monte de coisa, em um monte de palavra bonita. E o que Jesus é? Quem é Jesus para mim? Ele é alguém que me provê no momento da angústia? Ele é alguém que quando eu preciso eu acesso ele correndo porque ele é o telefone vermelho que eu acesso e a resposta vem correndo? Ele é a luz do Batman que eu jogo lá em cima para que ele venha correndo me salvar? Quem é Jesus para mim? É aquele que quando eu estou encrencado, eu ligo e corro para ele resolve a minha situação? E nós pensamos várias coisas, e vem várias coisas à nossa cabeça. E dependendo daquilo que vem na nossa mente também, é a forma com que nós vamos nos mover e a forma com que nós vamos passar o Jesus que nós conhecemos. E a partir dessa pergunta, nessa manhã de segunda-feira, no começo da semana que se encerra hoje, eu comecei a pensar, eu comecei a conversar com o Espírito Santo sobre essas coisas, e parece uma coisa tão simples. Quem é Jesus para mim? Eu acordei, eu saí, eu fui pensando naquilo e eu falei para mim, ele é um amigo. Porque um amigo, ele não está ali para suprir somente a tua necessidade momentânea, mas ele está ali para caminhar, te ensinar e compartilhar a vida dele com você. O significado de amigo é aquele que compartilha a vida. Se eu vejo Cristo como alguém e como um amigo que me amou tanto e que se entregou por mim, eu começo a ter uma percepção e ter uma clareza acerca de reino de Deus. Porque se eu olho para o reino de Deus somente como comida e bebida, isso não é o reino de Deus. Se eu olho para o reino de Deus só pensando em suprir as minhas necessidades diárias, mensais, pagar as minhas contas, ele não é um amigo. Porque eu não acesso meu amigo para pedir dinheiro emprestado. Eu acesso meu amigo para chamar ele para comer uma picanha comigo. Para comer um churrasco junto. Eu chamo meu amigo para a gente tomar um café e passar um tempo gostoso junto. Por quê? Porque é bom estar com ele. E quando nós estamos entre amigos, os conselhos são verdadeiros. E os conselhos alinham o coração. Quando eu entendo e construo uma amizade com Jesus, eu não ando com Jesus por medo, mas eu ando com Jesus por temor. Que é diferente. Porque o temor é gerado por meio do amor que eu tenho a Ele. E eu tenho tanto amor por Ele que eu o temo para que eu possa agradar o seu nome. Agora, se a minha percepção de Jesus só é para aqueles momentos de dificuldade que eu preciso orar,
Se eu sou um cristão que só ora na dificuldade, eu não posso ter um amigo chamado Jesus, mas eu tenho um amigo chamado necessidade. A primeira palavra que vem à tua mente determina o Jesus que você está vivendo, irmão. A primeira resposta que você teve dentro de você, quando eu fiz uma pergunta para você, se você prestou atenção no que eu disse, vai determinar tudo o que você precisa continuar ou tudo o que você precisa mudar dentro de você. Porque o fato de nós irmos para Cristo, sermos resgatados por Ele, quer dizer que nós precisamos ter agora a sua identidade, a sua maneira de viver e andar como Ele anda. As atitudes mudam, o pensamento muda, a forma de ver a vida muda, a perspectiva de visão muda. Por quê? Porque agora eu não olho a partir dos meus olhos, eu olho a partir dos olhos de Jesus. Porque Ele, além de ser o nosso Salvador, agora Ele é o nosso dono. Percebe? Ele vem e te salva. Mas como que Ele te salva? Ele te salva te comprando com o precioso sangue dEle. E se você for comprado, você não é dono mais de você. Então você não pode mais administrar a sua vida. E se você conhecê-lo como amigo, a lei dele vai habitar dentro de você e você vai começar a conhecer os mistérios de Cristo que estão escondidos somente em Cristo. E como que eu vou conhecer os mistérios de Cristo? Quando eu vejo, me relaciono, entendo quem Ele é, no ambiente relacional, o seu Espírito me revela o seu coração. É por isso que eu tenho dito nesses últimos dias, nesses últimos tempos, eu falo, gente, nós precisamos aprender a orar de novo. Nós precisamos ir para um ambiente de oração e ficar quieto e contemplar o Senhor. Nós precisamos entrar em um ambiente de oração, e nesse ambiente nós temos que estar em um ambiente de solitude, ficar em silêncio. Solitude não tem nada a ver com solidão. É estar com Ele para ouvir o que Ele tem para dizer e para alinhar o nosso coração. Nós aprendemos, a grande maioria de nós, aprendeu o Evangelho que supria as nossas vontades. Mas esse só é o primeiro passo de quem está nascendo de novo. Nós precisamos entender agora o que é o Evangelho, para que o Evangelho e como nós vamos fazer com que esse Evangelho nos transforme, porque o propósito do Evangelho de Deus, da boa notícia do Pai, é nós sermos transformados, nós entrarmos em um lugar de arrependimento e nós retornarmos aquilo que Ele nos fez como origem. Vamos ler Lucas 9:18. Eu gosto de Lucas 9 inteiro. Eu peguei algumas partes aqui para nós ler. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Em outro texto diz, não foi em carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Mas a pergunta de Jesus para aqueles homens que andavam junto com ele, pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E por que ele pergunta quem as multidões dizem que eu sou? Porque as multidões sempre estavam em torno de Cristo pela necessidade que eles tinham. Eles estavam em busca de algo, não do coração, mas da mão, do favor. E quando Jesus pergunta isso, ele quer perguntar, por quê? Porque ele não sabe? Não, ele tem plena consciência disso, mas ele faz uma pergunta para entender o que se passava no coração dos seus discípulos. Ele pergunta para entender como que o coração deles estava vendo toda essa movimentação, e se o coração deles estava com o dele, ou se o coração deles estava com a multidão. Todo lugar em que o Senhor Jesus ia, multidões acompanhavam. Por quê? Porque nesse lugar haviam muitos milagres, haviam muitos sinais, haviam muitas maravilhas, haviam manifestações poderosas da presença do Senhor, haviam muitas curas nesses lugares. Mas a pergunta que eu me faço aqui, o que nós queremos de Jesus? Nós queremos somente alimento ou nós queremos semente?
Porque se nós quisermos pão, Ele vai nos dar pão, vai saciar a nossa fome, mas se nós quisermos nos tornar alguém que vai cultivar e vai preparar um bom terreno para uma semente ser lançada, Ele vai nos dar semente. A pergunta que Jesus faz aqui é mais ou menos assim: a mente de vocês caminha como a da multidão, ou a mente de vocês caminha como alguém que se relaciona como um amigo? Quem diz a multidão que eu sou? Diz que tu és um profeta. Outros dizem que tu és João Batista. Outros dizem que você ressuscitou como um grande profeta. Tá, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam de mim? Porque eu estou andando com vocês, estou falando com vocês e revelando o Pai para vocês. Quem eu sou para vocês? Nós estamos falando aqui de um Cristo que ainda não tinha sido crucificado, ainda não tinha acontecido tudo o que Ele tinha vindo para fazer. Mas hoje, nessa noite, eu falo de um Cristo que já morreu, que já ressuscitou, que já cumpriu o mandamento pelo qual Ele veio, já cumpriu a missão pela qual Ele veio naquele tempo. E a pergunta para nós é: como nós vemos Ele? Nós continuamos tendo uma visão de uma multidão que precisa saciar as suas necessidades, ou nós olhamos para Ele como um amigo que cuida dos seus filhos? É lindo quando Jesus fala bem assim: ei, fica tranquilo, não ande ansioso, não fique preocupado, porque o meu Pai dá comida aos pássaros, dá casa a eles, quanto mais a vocês. Aleluia! Quanto mais as suas necessidades, fica tranquilo, Ele vai supri-las. E se eu não consigo conhecer esse coração de Deus, eu sempre vou a Ele como a multidão ia. Quem é você? Você é o Cristo. Você é o Filho do Deus vivo. O que Pedro estava dizendo nesse momento? Ele estava dizendo: você é a resposta profética para aquilo que havia de vir. Você é aquilo que os profetas antigos falaram, você é aquilo que os profetas disseram, você é aquilo que nós esperávamos, você é a concretização daquilo que o Pai disse que faria para o seu povo. Ele não olha para um Cristo que ia suprir a sua necessidade, que ia dar uma grande pesca para ele, mas ele olha para um Cristo verdadeiramente e vê o Cristo, quem realmente o Cristo era. E por quê? Porque na mesa onde eles sentavam não aconteciam as mesmas movimentações da multidão. Na mesa que Jesus sentava com os seus discípulos, Ele alinhava os seus corações e revelava para eles o propósito. Sabe a quem o Senhor revela o propósito? Você sabe? Ele revela o propósito para amigos. Sabe para quem o Senhor conta os seus segredos? Para aqueles que conhecem o seu coração. Sabe para quem Ele determina e dirige essa pessoa para que ele caminhe no seu caminho e cumpra o seu propósito? Para os seus amigos. Pastor, eu estou orando tanto tempo sobre algumas coisas, eu não consigo entender, eu não consigo ouvir Deus. Então deixa eu falar para você: saia da multidão. Porque quando nós estamos na multidão, nós estamos somente envolvidos com as nossas necessidades, com as nossas vontades, com as nossas mazelas e com os nossos pedidos. Mas quando nós saímos desse lugar, mesmo que tudo aquilo que nós buscávamos não foi dado, entramos em um lugar relacional com Deus, vamos para a mesa com Ele, Ele começa a revelar para nós o seu propósito. E sabe o que é lindo nisso? É que quando o propósito dele começa a ser revelado para nós, ele começa a alinhar o nosso coração e tudo na nossa casa começa a entrar em ordem. Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa e essa pessoa me falava: pastor, eu orei por tantos anos para uma situação e aquela situação não dava e eu sofri muito com aquilo e nunca funcionava e não acontecia. E um certo dia eu resolvi praticar aquilo que eu ouvi no culto. Eu parei de ir para o meu quarto pedir, eu fui lá e comecei a ficar quieto. Comecei a ouvir Deus. Comecei a chorar sem saber por quê. E algo aconteceu, algo mudou. Depois, quando eu nem percebi, aquela situação que eu vivia brigando e orando para resolver, ela se resolveu sozinha. Porque, irmão, não é o quanto você clama, é o quanto você se entrega. Porque o clamor, muitas vezes, se transforma em murmuração.
O que é murmuração? Senhor Deus, se o Senhor não fizer hoje aquilo que eu pedi, eu rasgo a Bíblia. Murmurador. Se o Senhor não fizer hoje aquilo que eu disse, que eu determinei para você fazer, a partir de hoje eu não faço mais, eu não te sirvo mais. Quem vai perder é você, bobão. Ele continua sendo Deus. A nossa oração se transforma em uma murmuração. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades para sentar na mesa e ouvir o coração de Deus. Querido, você precisa entender uma coisa. Cristo não está preocupado com as tuas necessidades. A maior preocupação do Pai, sabe qual que é? É o propósito que Ele tem na tua vida. E por quê? Porque a partir do momento que você entende o propósito de Deus na tua vida, você não tem mais necessidade. E se você caminha por meio da necessidade, você nunca vai compreender o propósito. Era justamente o que o Cristo está dizendo aqui para eles: o que vocês veem? Vocês veem somente uma mão que pode servi-los no tempo da angústia de vocês, ou vocês veem o cumprimento de uma palavra? O que o Evangelho representa na minha vida? O que o Evangelho representa na sua vida? O que ele mudou em você? Porque se o Evangelho não mudou a tua mente, a tua forma de pensar, você não conhece o Evangelho. Porque a boa notícia e o Evangelho tem por propósito mudar a nossa forma de vida, a forma com que nós olhamos e vivemos o mundo. O Evangelho tem por propósito colocar-nos como forasteiros nesse mundo. Como alguém que está aqui, mas não vive segundo o conselho desse mundo. Como alguém que não se sujeita ao governo desse mundo. Como alguém que não se submete à cultura desse mundo. Mas é alguém que entendeu que o seu governo, a sua cultura, vem de um lugar que ainda está vindo e que ainda não chegou. Vem de um reino que está chegando e que está sendo sinalizado por meio da igreja. Como que nós sinalizamos um reino que está chegando? A partir das obras parecidas com a do Cristo. E se as nossas obras não se parecem com a do Cristo, nós não estamos sinalizando reino algum, nós não fazemos parte de reino nenhum, nós continuamos vivendo no mundo, congregando em uma igreja. Porque se o Evangelho não muda a minha forma de pensar, não muda os meus relacionamentos, o Evangelho não me alcançou. Eu ouvi acerca das boas novas. Eu comi do pão que foi dado. Eu recebi o milagre na minha vida. Eu fui abençoado pelo Deus do milagre. Ele me abençoou, Ele abriu portas, Ele me curou. Mas o que o Evangelho fez na tua forma de pensar, na tua forma de viver, no teu casamento, na educação dos teus filhos, na administração dos teus negócios, na forma com que você compra e vende, na forma com que você paga as suas contas em dia. Em que esse Evangelho atingiu você? Porque se a tua forma de vida continua a mesma, você só fez parte da multidão que comeu o pão que foi multiplicado, mas você não se submeteu ao Evangelho que transforma. Queridos, nós precisamos nesses dias olhar menos para fora e mais para dentro. Se a nossa vida está se parecendo com a do Cristo, eu estou sinalizando o Rei que vem. Porque a única forma de dizer que um reino diferente está vindo é vivendo de uma forma diferente. E quando nós vivemos uma forma diferente, a nossa forma de vida é diferente, automaticamente as pessoas que convivem conosco começam a perceber a nossa natureza diferente da deles. Porque isso precisa ser uma natureza em mim. O que Jesus está dizendo para eles aqui: vocês precisam entender que eu estou passando tempo com vocês para que a natureza de vocês mudem. Quando Deus está relacionando conosco, Ele está relacionando por um propósito. Para quê? Para que nós sejamos transformados segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Fala de caráter e de movimentação. Quem é Jesus para mim? O que Ele significa na minha vida? Queridos, eu posso receber todos os milagres possíveis, financeiros, na saúde, na família e tudo mais, e ainda assim eu não ser alguém que se converteu ao Senhor. Porque a bênção do Senhor está disponível a todos, mas os segredos do Senhor estão disponíveis aos seus amigos e filhos. Se fosse para mim escolher entre
receber favores e receber o segredo, eu escolheria o segredo. Porque se eu tenho o segredo, irmão, o favor já faz parte de quem eu sou. Se eu estou no propósito, o favor de Deus já caminha comigo. Eu entendo que a Bíblia diz que eu não estou correndo mais atrás de bênção alguma, porque segundo a Bíblia ela diz que as bênçãos me seguirão. Elas vão correr para me abençoar. Quando eu entendo isso, eu não fico mais, Senhor, me abençoa. Eu caminho e falo, benção, vem comigo, porque agora você vai ter que fazer parte do que eu estou fazendo. Aleluia. Isso não é ser prepotente, isso é conhecer o Deus que você serve. Bênção, agora você pode entrar, porque agora é a hora de você agir. Espera aí, agora não é o momento. E por quê? Porque você começa a se relacionar com o Senhor de todas as coisas. Quando nós entendemos essas coisas, nós vamos começar a desenvolver dentro de nós o desejo de conhecer o Cristo e o caráter do Cristo que nós dizemos que servimos. Porque se eu não conheço o Cristo que eu sirvo, eu não conheço o caráter do Cristo, então eu não sirvo esse Cristo. Se eu chego e falo que o Ivan é meu amigo, eu preciso conhecer as características do Ivan. Porque se eu sou perguntado por alguém, você sabe a respeito disso e daquilo e daquele outro acerca do Ivan? Rapaz, eu não sei, mas o cara não é teu amigo? Você não convive com ele? Vocês não se conhecem há 10 anos? A gente se conhece, mas sabe como é que é, né? Correria da vida, não dá tempo de conversar. Amigo. Eu não sou amigo coisa nenhuma, porque se eu não conheço o coração, se eu não conheço as características, se eu não compartilho de um pensamento juntos, eu não sou amigo. Eu o conheço, somos companheiros há 10 anos, mas eu não sou amigo. Porque um amigo compartilha, um amigo entende, um amigo revela o coração semelhante. Como você sabe disso, pastor, lendo a Bíblia? Quando Jesus é preso, é levado para cumprir o seu propósito, Pedro começa a se negar de tudo quanto é jeito. Eu não conheço, eu não vi, não sei quem é. Nunca vi esse cara. Não sei quem que é esse homem. Eu não ando com ele, não faço nem parte dessa turma. As pessoas olharam para ele na última vez que ele negou e disseram assim, ei, você se veste como ele, você anda como ele, você se parece com ele, você fala como ele, você andava com ele. Cara, se você anda com Cristo, você pode estar passando o maior problema da tua vida. Você pode estar revoltado dentro de você. Se Jesus te pegou, você pode dizer que não conhece, mas as pessoas vão ver Cristo em você, mesmo que você não veja. Porque alguém que foi comprado pelo Senhor, se entregou para o Senhor, foi transformado pelo Senhor, mesmo que não queira, você não tem mais querer, porque Deus já é teu dono. Aleluia! Aqueles homens que andavam com Jesus, eles tinham a forma de falar, de comer, de andar, de pensar, de agir. Eles praticavam justiça da mesma forma. Eles eram coerentes no pensar, coerentes no falar, coerentes na movimentação. Por quê? Porque eles caminhavam com alguém que lhes ensinou justiça, lhes ensinou graça, lhes ensinou favor. Esse amigo precisa alinhar o meu coração. E eu preciso conhecer as características desse amigo. Quando eu tenho fome, e não fome de pão e de carne, eu tenho fome dentro de mim, eu preciso ir para alguém. Esse alguém se chama Jesus. Eu não posso ir para as minhas lamentações. Irmão, nós precisamos sair desse lugar de lamentação e murmuração. Nós precisamos entrar em Cristo. Eu estava orando para Jesus. Não, você estava orando para você, porque você só lamentou na tua oração. E no final você falou, Jesus abençoa o que eu disse, amém. Isso não é oração, irmão. Isso é desabafo. Oração é chegar para Jesus e falar, Jesus, o que precisa ser alinhado na minha vida, porque a fome que eu tenho, a necessidade que eu tenho, a desidratação que eu estou vivendo nesses dias, só você pode suprir. Abra comigo lá em João 8,12. Não, João 6,51 primeiro. Mas as características de Jesus é que ele é o único e verdadeiro alimento. João 6,51 diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
Eu sou o que? O pão vivo que desceu do céu. Ele quer dizer, você pode se alimentar, que nunca vai acabar, sempre vai ter para comer. Por isso que ele é o pão vivo, não é algo que você consome e acaba. A vida e toda a vida que emana dele sustenta tudo aquilo que ele disse que é dele. A vida que emana do Cristo, ela sustenta aqueles que se dizem ser de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ele está dizendo, ei, mude a tua forma de ver. Para de olhar para a sua vida e as suas situações momentâneas. Tenha uma visão de eternidade. Aquilo que você está vivendo já passou. Aquilo que virá também já passou para ele. Porque ele conhece o final antes do começo das coisas. Então para que você vai ficar tentando resolver situações que você só vai resolver se prostrando perante ele? Ele é o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer dele, terá vida eterna. Sabe que aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que vivem em Cristo, aqueles que são amigos do Cristo, aqueles que conhecem o Espírito Santo, eles não temem a morte. Sabe por quê, irmão? Porque morte é promoção. Morte não é perca, morte é promoção. Eu cumpri o bom combate, agora eu vou me encontrar com aquele que me alistou. Aleluia. Aquele que conhece o Cristo, o pão vivo, aquele que conhece o alimento, aquele que conhece a vida que emana dele, sabe que há uma eternidade para ele e ele não se preocupa com a morte. Eu não vivo os meus dias preocupado com o dia que eu vou morrer, eu vivo os meus dias preocupado com o propósito que eu tenho que cumprir. Ai, me deu uma gripe terrível agora, será que eu vou morrer? Se for para morrer de gripe, você vai morrer, irmão, não adianta nem ficar preocupado. Sabe porque às vezes nossos planos ultrapassam o tempo de vida que talvez a gente vai viver? Porque aqueles que têm a mente de Cristo não pensam somente nesse tempo, eles pensam nas próximas gerações que virão. Se você só pensa na tua vida, se você só pensa em você, se você só pensa em construir para você, a mente de Cristo ainda não habita em você. Porque aqueles que a mente de Cristo habita, eles constroem pensando para aqueles que virão, porque eles vão dar continuidade naquilo que está sendo feito. Aqueles que têm a mente de Cristo preparam os seus filhos para aquilo que eles vão ter que fazer, para continuar o serviço do Senhor, para que as outras gerações ouçam e vivam o Evangelho. Quando nós compreendemos que Ele é o verdadeiro alimento, nós não teremos mais fome. Eu não sei se você já passou por isso, espero que sim, senão eu oro para que você passe. Sabe aquele dia que você está ruim e nada dá certo? Vem a esposa e fala, querida, você está bem? Estou. Ela faz cafuné, ela dá beijo, ela faz o melhor café para você tomar, mas nada está bom. Vem as filhas, abraça, ai pai, eu te amo, tá bom, eu também te amo, mas não tá bom. Você come aquele almoço maravilhoso, mas não tá bom. Sabe o que é isso? É o desejo dentro de você, que você às vezes nem sabe, de ir para um lugar de solitude com Ele. É Ele te chamando para aquele lugar. Aí você escolhe, ou você entra em um lugar de murmuração e revolta dentro de si, ou você se posiciona num lugar de servir ao Senhor e ouvir o que Ele tem para dizer para você. Ou você faz parte da multidão, você vai fazer parte do propósito. Você que escolhe, você vai esperar o próximo culto para receber o presente, ou você vai viver o culto diário com Ele e vai entregar o presente a Ele. Queridos, nessa noite o Senhor quer dar semente para você. Ele não quer que você fique só comendo pão, Ele quer te dar semente. Ele quer preparar o teu coração para você aprender a ser alguém que vai saber lançar a semente no tempo certo e no tempo determinado também vai colher da semente que lançou. Não coma as sementes que Deus tem dado na tua vida. Quem come as sementes são homens que andam por necessidade. Quem espera o tempo certo colhe com abastança aquilo que lhe foi confiado. E se a minha mente não muda, se eu não compreendo que toda a minha vida e todo o meu sustento vem dele, eu sempre estarei comendo a semente antes do tempo. A segunda característica que eu quero compartilhar com vocês está em João 8,12. Abra comigo lá. Quem está nele não anda em trevas.
João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe o que isso significa para nós, igreja? Significa que nós precisamos iluminar lugares escuros. Significa que se Cristo está em nós, e se esse Cristo que nós vivemos é luz, nós precisamos resplandecer a sua luz. Sabe o que isso significa? Significa que nós temos que sair de uma reunião de domingo, de uma reunião que nós estamos reunidos aqui todos, como corpo de Cristo, e iluminar os lugares escuros que vão aparecer durante a semana nas nossas vidas. Não se trata somente de nós, se trata de lugares que Deus vai nos colocar para que a luz dele seja vista através da nossa vida. Agora ela só será vista se ela habitar em nós. Se ela não habitar em nós, nós vamos estar no meio da escuridão e não seremos vistos. Por quê? Porque também estamos escuros. Porque não há luz no nosso meio, não há luz em nós. Quem está nele não anda em trevas, por quê? Porque sabe por onde anda e sabe para onde está indo. Quem está nele, quando é perguntado, a pessoa tem certeza o caminho que ela está trilhando. Como é que você está com Deus? Estou indo para onde? Não sei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nosso irmão Martim da Vila, né? É Zaca Pagodinho? É. São irmãos também. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas para você ter, não sei, cara, estou aí no vento, aleluia. Estamos aí no mover. Cara, se você não tem perspectiva de chegada, você também não tem perspectiva do caminho que você está andando. Quando falta a luz, nós ficamos perdidos. Se nós ficarmos na escuridão, ninguém se encontra. Mas quando vem a luz do Senhor, nós conseguimos encontrar o caminho. Nós não podemos viver uma vida, vamos ver o que vai dar. Nós temos que ter clareza de propósito. Se há uma coisa clara dentro de nós, precisa se tornar isso uma realidade de vida, é que nós precisamos iluminar lugares escuros. A vida de Deus em nós traz luz. A vida de Deus em nós demonstra o caminho. Se eu não sei para onde eu estou indo, está faltando luz em mim. Se eu não sei como construir, está faltando luz em mim. E o que eu preciso fazer? Eu preciso ir até a luz. Eu preciso procurá-lo, eu preciso me encontrar com ele, eu preciso me suprir dele, porque somente a partir de quem ele é, vai ser gerada essa luz em mim, vai ser gerada essa vida em mim. Só anda em trevas quem não entregou o seu coração para Cristo. Trevas não tem só a ver, como fala em trevas, já fala, o inferno, Satanás, o capeta, e agora? Trevas tem a ver também com uma mente perdida, sem saber para onde vai. A função de Deus, a partir do seu Espírito, é iluminar a nossa mente, iluminar o nosso entendimento pela sua palavra. Como que eu ilumino o meu entendimento? Por meio da palavra de Cristo. É somente essa palavra que tem o poder de permanecer acesa a luz dentro de mim. Porque cada vez que eu medito na sua lei, na sua palavra, a luz se acende, a vida em mim de novo, e eu continuo caminhando. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tem como andar sem isso. Como que eu vou clarear o meu caminho? A tua palavra. Como que o meu caminho vai ser claro? A tua palavra. Vocês percebem o porquê é tão importante nesse tempo, nessa geração que nós vivemos, ser despertado em nós de novo, novamente, o desejo pela sua palavra? Porque só ela que tem o poder de gerar vida em nós e trazer luz e clareza no meio dos nossos pensamentos. Nós vivemos em um tempo de muitos pensadores. Eu acho, Fernando, que nós vivemos o tempo como se fosse na Grécia. Você senta e tem um monte de gente pensando um monte de coisa diferente. E ninguém consegue se sujeitar à verdade suprema de Jesus, porque todos querem provar a sua verdade. Não, eu acho legal isso, mas eu penso assim. Eu interpretei dessa forma. É simples o Evangelho. A palavra diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E do que ela me liberta, pastor? De mim mesmo. Porque o maior manipulador, mentiroso, inimigo de mim mesmo sou eu.
Eu sou o meu maior inimigo, irmão. E se eu não for liberto pela palavra do Senhor, sempre eu estou tentando provar para os outros que eu sou melhor do que aquilo que eu sou. A palavra de Deus precisa me libertar. Senão eu vou viver numa confusão de pensamentos. Por quê? Porque me falta luz. Não tenho a característica de luz dentro de mim. Por quê? Porque eu não sou iluminado pela palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você ouve uma pregação, isso é bom, é bênção. Mas isso só traz no momento para você. Você vai lá para o YouTube a semana inteira. Nossa semana eu fiz agora o jejum do YouTube. Eu vou ouvir uma mensagem de 1h30 todo dia. Eu vou alinhar o meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Faz o jejum da Bíblia. Pega 1h30 de leitura da Bíblia. Você vai ver que vai alinhar mais ainda o teu coração. Depois você assiste a mensagem no YouTube. Porque ela é boa, mas ela não pode ser a muleta da preguiça da leitura. Nós queremos... Cara, a gente vai lá... Nós vemos uma geração que a gente vai lá e clica no YouTube. O que você quer ouvir hoje, Fernando? Sobre qual assunto? Eu quero ver sobre graça. Eu vou lá, clico graça. Aparecem as 500 mensagens, irmão. Você escuta, essa aqui não é muito o que eu penso, vou ouvir outra. Essa aqui é boa, essa aqui é igual eu acredito. O que a Bíblia fala a respeito disso? Chegará o dia em que homens procurarão pastores segundo os seus corações e não segundo o que está escrito. Porque eu não quero me sujeitar à palavra, então procuro uma palavra que agrade o meu coração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A luz continua sendo a palavra. A luz continua sendo o que está escrito aqui. Nós gastamos muito tempo buscando informação, mas que não tem gerado nada, porque não tem mudado o nosso coração. Pastor, está pregando contra o YouTube? Não, cara, a gente está agora ao vivo pelo YouTube. Tem um monte de mensagem nossa lá também. Mas se você viver somente nesse ambiente, você não será transformado. Você será despertado. E se você for despertado e você entender o despertamento e ir para esse retorno da palavra, você conseguiu, valeu a pena. Nós temos que entender que a informação que não gera vida em nós só é mais uma informação. Existem pessoas que vão para a internet ouvir mensagem para confrontar os outros, para ter argumento. Não, porque eu assisti um negócio aqui e fulano disse, fulano é o cara, hein? E ele disse, e é o seguinte, ele disse. E eu perguntei, está na Bíblia? Deve estar, né? Porque ele estava falando, você não foi ver? Você defende tanto, você não leu? Eu sabia que estava na Bíblia. Mas é porque a gente só ouve, mas não analisa. Irmão, tudo que eu falo aqui, em nome de Jesus, pegue a tua Bíblia e leia. Se eu falar besteira, você fala, pastor, está falando besteira, porque não está escrito. Nós precisamos esquadrinhar as Escrituras. Nós temos que parar de ser um crente avestruz que tudo que dá come. A gente precisa começar a selecionar a comida, porque tem muita comida estragada sendo jogada na mesa. Tem muito prato bonito que não nutre. Tem uma coisa que eu trouxe como verdade na minha vida nos últimos 3 meses. Uma nutricionista falou bem assim, você não tem que comer pela aparência, você tem que comer pela nutrição. E eu, como sou espiritual, irmão, tudo para mim é espiritual, peguei a chave na hora. Eu não posso viver o evangelho pela aparência, eu tenho que olhar se ele está nutrindo a minha vida. O prato pode estar bonito, mas não nutrir nada. O problema é que a gente sempre vai pelaquilo que os olhos veem. A concupiscência dos olhos nos leva somente a comprar aquilo que estamos vendo, mas nós não vamos para a profundidade daquilo que estamos ouvindo. Nós precisamos de um evangelho que venha nos nutrir e não somente saciar a nossa fome. Cara, o evangelho não é uma barrinha de cereal, irmão. Você come, dá aquele pique e depois você fica fraco de novo. O evangelho é vida no espírito, é constância. O evangelho coloca em você vida e você vive essa vida e você cresce dia após dia. O evangelho não é um evangelho que você está forte hoje, amanhã você está fraco. Você está forte no Senhor.
Sabe como eu conheço o quanto eu sou espiritual, irmão? É o quanto eu reconheço a minha humanidade. Quanto mais eu olho para mim e vejo que eu sou um pecador, que depende da graça do Senhor para ser quem sou, quanto mais eu reconheço a minha humanidade, mais espiritual eu me torno. Porque Cristo morreu por homens carnais, como eu e você. Se nós fôssemos tão espirituais como pensamos, às vezes ele não precisava ter morrido, porque espírito não peca. Nós precisamos olhar e perceber se há em nós trevas ou luz. E como que eu descubro isso? Aquele texto lindo que nós lemos na ceia todo segundo domingo. Examine-se o homem a si mesmo. Julgue o homem a si mesmo. Eu posso mentir para todos vocês aqui. E vocês acreditarem. Mas eu não posso mentir para mim mesmo e para o Espírito de Deus. Porque examine-se o homem a si mesmo. Sabe por que o apóstolo diz isso? Não é o que você está mostrando, mas é como você está dentro. Se a luz está dentro de mim, irmão, não vai haver trevas. Não existem lugares escuros, não existem lugares escondidos, porque a luz libera a verdade de Deus. E a verdade de Deus alinha o meu coração. Nós precisamos entender que nós estamos em constante processo de aperfeiçoamento. E essa luz nos aperfeiçoa para chegar e para nos tornar parecidos com Cristo. Não pode haver trevas dentro de nós. João 15, do 1 ao 5, abra comigo aí. Você não frutifica a partir do que você pensa, irmão. Você não frutifica a partir das suas ideias. Você não gera coisas a partir de quem você é. Você precisa gerar a partir do que Deus é. João 15, do 1 ao 5 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 1, ele está deixando bem claro para nós uma coisa. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E aí você olha para o texto e fala: e eu sou o quê? Eu sou um ramo. Um ramo não se manda, se submete. Um ramo não diz como vai produzir, quando vai produzir. Ele se submete ao processo do agricultor. Ele se submete à videira. Ele não se emburra e diz: hoje eu não vou fazer. Ele respeita o processo. Por quê? Porque ele não se governa mais. Eu não frutifico a partir do que eu penso, eu frutifico a partir do que ele já disse e do que já está escrito. Ah, eu penso assim, está escrito? Não, então não vale a pena pensar assim. Eu preciso entender que a produtividade não está ligada a quem eu sou, mas está ligado aonde eu estou ligado. É por isso que Jesus deixa claro nos evangelhos que, segundo o fruto, se conhece a árvore. Segundo o que eu estou produzindo, as pessoas vão ver em mim, e eu mesmo vou ver em mim, em quem eu estou ligado. Porque se eu estou ligado à videira verdadeira, eu vou produzir muito fruto. Mas um fruto que não alimenta somente as minhas necessidades e vontades, um fruto que não alimenta o meu narcisismo, um fruto que não alimenta somente o meu umbigo, mas um fruto que alimenta e que serve todos aqueles que estão famintos. Um fruto que cumpre o propósito, um fruto que faz a diferença, um fruto que se parece com quem está cuidando dele. Querido, o processo da poda não é de morte, o processo da poda é alinhamento. Ninguém quer ser podado, todo mundo quer ser árvore bonita. A árvore só fica bonita com poda, irmão. A árvore que não é podada fica feia e cheia de bicho. Não produz nada bom.
A árvore que não é podada, o fruto pode ser bonito, mas quando você come, você gospe fora, porque amarga a boca. O processo da poda de Deus na nossa vida é necessário para que nós venhamos produzir fruto a partir dele e não a partir de nós. Essa poda nos mata por dentro para que ele seja vida a partir de nós. Ai, pastor, estou passando por um processo, aleluia. Ai, estou levando pau, glória a Deus. Sabe o que é isso? Deus está te preparando para produzir muito fruto. Como é que você está? Estou aí, estou... Como é que está o evangelho? Não, estou com o evangelho, é eu e o evangelho, ó. Nós dois, sei tudo. Cuidado, que o ramo que produz a partir do que pensa é lançado fora. Mas o ramo que se submete ao agricultor, ele é podado para que produza muito fruto. O cristão que não submete à poda não pode se dizer cristão. Porque alguém que não submete a ser podado pelo Senhor, acertado pelo Senhor e preparado para produzir no tempo devido, não está no Senhor. O processo da videira é interessante, irmãos. Quando o agricultor ele passa pela videira, ele começa a perceber, ele vai começar a tirar todo o tipo de ramo e todo tipo de pedaço lá, esqueci o nome certo agora. Ele vai começar a arrancar tudo aquilo, mesmo estando bonito, porque aquilo não é produtivo. Você olha aquele ramo bonito saindo da videira, todo verdinho, e o agricultor ele chega e olha, percebe onde ele está plantado, onde ele está colocado, isso aqui não produz. Ele corta e joga fora. Não é o quanto eu me embelezo, irmão de crente, é o quanto crente eu sou. Porque é o agricultor que determina, é o agricultor que prepara. Eu preciso me submeter a esse preparo. Quando nós estamos preocupados em mostrar, nós vivemos uma maquiagem, mas não vivemos a essência. Sabe aquele negócio assim, o cidadão vai vender um carro, aquele cara que não se converteu ainda. Sabe aquele cara que precisa se converter? Ele vai vender o carro, ele manda dar aquela polida para esconder todos os riscos. Faz aquela maquiagem no carro. Manda dar aquela passada de pretinho em tudo quanto é lugar. O cara chega, nossa, que lindo, já ganhou o irmão no olho. Primeira lavada que o irmão dá, meu Deus, não é meu carro. É disso que a gente está falando. Não dá para ficar fazendo, se embelezando, maquiando, porque, cara, quando vinha a água de Deus sobre você, quando você entrar no rio, vai aparecer tudo. Vai começar a sair para fora. Sabe por que muitos aqui têm medo de pisar no rio? Porque sabe que a hora que pisar no rio acaba o brilho. E sabe por que é bom acabar o brilho? Porque o teu vai embora, e o dele vem, e o dele é eterno, irmão. O dele não para. O dele brilha, independente se você está ali para brilhar ou não. O dele brilha porque ele habita em você e o brilho dele vai fazer parte da tua vida. Eu não sei por que as pessoas têm medo de morrer, irmão. Se o evangelho é morte. Se você vem para aqui, você precisa morrer para a tua vida, para viver a vida dele. Eu aceitei Jesus, mas eu não quero morrer, então você não morreu. Eu cheguei num batismo um dia e eu sou meio assim, meio brincalhão, né? Não sou muito, só um pouco. Eu cheguei no batismo assim e falei, hoje vamos ter um sepultamento bom aqui, né, irmão? O pastor olhou para a minha cara, não, é um batismo. Eu falei, então, vai morrer um monte de gente. Como assim? Falei, como assim? Vai morrer. Ou vai levantar vivo? Tem que morrer. Porque se o batismo não me mata, então eu só fiz uma simbologia. Se eu desci as águas e não morri para a minha vida, então eu continuo vivo. O batismo simboliza algo que precisa existir dentro. O batismo tem que simbolizar uma decisão que foi tomada aqui. Porque quando eu batizo, eu só estou concretizando aquilo que eu já entendi dentro de mim. Quando eu entrar naquela água ali, acabou para mim, cara. Eu me lembro há uns anos atrás, uns 20 anos atrás isso. Uma pessoa foi batizar.
E antes do batismo ele saiu lá no fundo da igreja, deu um trago bem bom no cigarro. Fumou bem fumadinho. Encheu o pulmão. Eu falei, o que é isso, irmão? Não, é o último. Por quê? Porque eu sei que a hora que eu descer ali, pastor, acabou para mim, estou morto. Então, já que a carne gosta desse negócio, vai ser o último que ele vai fumar. Eu fiquei olhando para o irmão, né? Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Porque há 20 anos atrás eu não tinha entendimento que eu tenho hoje. A vontade era dizer assim, você não está pronto para batizar, volta, você não pode, seu miserável, pecador. Rapaz, e o cara deu aquela fumada boa. E quando ele desceu as águas, ele levantou dali, a vida daquele homem mudou. Ele nunca mais voltou para esse lugar. E falando do homem do cigarro, eu lembrei de outro. Outro irmão que hoje mora no Chile, é meu irmão, eu tenho como irmão de sangue esse irmão. Eu lembro que ele estava na Colômbia, ele me ligou, 1h da manhã. Onde você está? Estou aqui na Colômbia. Fazendo o quê, cara? Estou cheirando a minha última carreira de cocaína. Eu falei, você está louco, cara? Não, é a minha última. Porque eu decidi hoje aqui, que a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Eu falei, então amém. Eu falei, por que aí? Porque aqui é puro, irmão. Não tem mistura. Aqui é da pura. Eu vou brigar com o irmão? Ele volta da Colômbia, vai para as águas do batismo, acabou, morreu. O maior evangelista que nós tínhamos na igreja, irmão. O cara era tão mal encarado que ele chegava, o cara aceitava Jesus de medo, mas aceitava. Vai aceitar? Não, aceito agora. O que eu preciso falar? Mas é um cara que quando decidiu, ele se entregou, ele morreu. Ele não precisou ir para um centro de recuperação para ser recuperado daquilo. Ele decidiu dentro do seu coração morrer para aquele lugar. Eu lembro que quando ele voltou, eu falei, cara, tu não quer passar um processo no centro de recuperação para... Então esse cara falou, não, cara, eu decidi dentro de mim, eu vou mudar a minha vida. A decisão não está no momento que você desce as águas, a decisão está antes, aqui você só externa o que está sendo construído dentro. Então se eu desci sem mudar dentro, eu só desci por uma simbologia. Eu só desci porque alguém, vai lá, cara, batiza, senão você não vai fazer parte do clubinho. Igreja não é clube, irmão. Igreja é família de Deus. E como eu faço parte dessa família, é se aqui dentro eu fui batizado pelo temor ao Senhor. Se aqui dentro eu não fui batizado pelo temor ao Senhor, não adianta eu mergulhar na piscina, no rio, ou seja, onde você quiser pensar que foi. Se dentro da minha mente eu não fui batizado pelo espírito de temor, pelo espírito de submissão, então eu não me converti ainda ao Senhor. Se a minha mente continua infrutífera para as coisas do Senhor, ela só pensa nas coisas minhas, eu ainda não me arrependi. Porque o processo do batismo é para aquele que se arrependeu e decidiu viver a vida de Cristo nele. Aleluia! João 7,37, abra comigo lá. A quarta característica do meu Jesus. A vida verdadeira que nunca acaba está nele. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você sabe o que é exclamar, irmão? Jesus não estava assim, sentado lá no último dia de festa. Aí tinha um pessoal pertinho dele assim, e ele falou bem assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava se revelando. Ele estava dizendo, vem aqui, porque aqui você vai beber, e você não vai mais ter sede. Ele estava revelando o propósito, pode aplaudir, irmão, é para o Senhor. Ele estava revelando o propósito de Deus. Exclamar não é falar para dentro, é externar para fora aquilo que você tem plena convicção de quem você é dentro. Eu sei quem sou em Deus, então eu externo o Deus que habita em mim. E quando ele fala isso, ele exclama, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que ele diz isso?
Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você já viu água viva, irmão? Eu não estou falando de água viva da praia não, tá? Eu estou falando da nascente do rio. Quem já foi na nascente de um rio grande, não esses córregozinhos, de um rio bom. Cara, você fica doido quando você vê aquilo. Começa numa coisinha tão pequena, mas tem uma imensidão gigante. Por quê? Porque aos nossos olhos nós não conseguimos dimensionar a proporção do que vai acontecer. Quando o Senhor fala, quem beber dessa água não terá sede, aquele que vir a mim, aquele que crê em mim, ele fluirá dentro dele rios de águas vivas. Ele está dizendo, você precisa parar de olhar para o rio e vir para a fonte que alimenta todo o rio. Nós ficamos olhando para o rio, ai que rio bonito, que rio legal, tem peixe, sustento, tem como, tem água, tem. Mas o Cristo que está fluindo através daquele rio, o desejo dele é que você vá para a fonte, para aquele rio jorrar a partir de você. É para você parar de somente se alimentar do rio, mas deixar que o rio te alimente aqueles que estão perto de você. Essa é a função do Evangelho, é te trazer para Cristo e levar Cristo através de você para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Rios fluirão do seu interior e rios de águas vivas. Águas vivas são águas puríssimas, não há mistura, não há podridão, ela gera vida. O que Deus precisa fazer em nós é nos levar para esse lugar de vida. Porque só nele habita a vida. O que nós precisamos compreender, amados, é que Jesus não morreu pelos nossos caprichos. Ele morreu por um propósito eterno. Já estava anunciado desde a fundação do mundo. Jesus não morreu porque ele precisava de nós. Ele não morreu porque ele era carente. Deus não mandou o seu filho morrer por nós porque ele estava carente de nós. Não, não. Isso não está na Bíblia. Ele enviou o seu filho para morrer por nós, porque ele tinha um propósito eterno, baseado na sua criação. E o que ele criou é perfeito. Ele sempre está envolvido com o seu propósito. Ele não morreu por nossos caprichos, ele morreu porque era a vontade do Pai entregar o Filho para resgatar-nos novamente para Ele. Já parou para pensar a importância disso? Deus não está acima de todas as coisas, sim ou não? Deus não governa sobre tudo, sim ou não? Deus não é poderoso para fazer tudo o que Ele pensa e determina no momento que Ele acha, sim ou não? Você já se perguntou por que Ele não acabou com toda a raça humana e não começou de novo? Você já conseguiu se responder? Sabe por que Ele não terminou com tudo? Porque Ele não anda no nosso tempo, Ele anda no tempo dEle. E a palavra diz que tudo que Ele criou é perfeito. Ele continua nos vendo como criação perfeita dEle. É por isso que Ele deu um resgate novamente por nós, porque nós nos afastamos desse lugar. Não tem ninguém perdido para Deus, irmão. Não tem ninguém que não tem jeito para Deus. Para Deus todo mundo tem jeito, é só você chegar até Ele. Essa graça alcança e abraça a todos aqueles que têm sede. Aqueles que têm sede, venham a mim e bebam, Ele diz. Porque quando beber, não terá mais sede. Quantos sedentos nós temos visto por aí e quanto nós temos oferecido da água que está habitando dentro de nós. Se há sedentos no nosso meio, se há sedentos caminhando perto de nós, é porque nós estamos secos. Porque se nós estamos cheios da água da vida, não pode haver sedentos em torno de onde estamos. Nós precisamos deixar os rios de Deus fluir através de nós, não pelas nossas falas, mas pela nossa vida. Um rio fala, irmão, sim ou não? Como você descobre se o rio tem vida ou não? Como? Como, igreja? Pelo que ele produz. Como você sabe se a água é boa? Se ela está produzindo fruto. Se o rio de Deus flui em mim e eu não frutifico, não é o rio de Deus que está em mim.
Eu preciso voltar para a fonte. Porque o rio de Deus, ele produz fruto. Para você atestar a saúde do rio, você vê a saúde daquilo que ele está produzindo. Se aquilo que ele está produzindo é saudável, ele tem saúde. Se aquilo que ele está produzindo é enfermo, ele não está saudável. Não é o quanto branco está a água, mas é o quanto saudável está o produto que ele está gerando. Eu posso fazer a água ficar branca. Eu posso fazer a água ficar transparente. Eu posso ter um aquário bonito com um monte de peixe. Mas o que vai atestar se aquela água é pura, se aquele peixe é saudável, é quando ele for provado por aquele que o criou. Por aquele que tem o conhecimento de como ele foi formado. Não tem jeito, irmão. A aparência pode ser bela, mas a essência sempre vai ser melhor. Nós nos preocupamos muito em mostrar para fora aquilo que ainda não nos tornamos dentro. Eu quero que você entenda nessa noite, um homem espiritual é aquele homem que reconhece a sua humanidade. Porque quem reconhece a sua humanidade entende que depende de Deus para todas as coisas. Ser fraco na matemática de Deus é ser forte. Ser forte na força do teu braço é ser um fracassado. Mas quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Percebe? Não é doido o negócio? Mas o evangelho é doido. O evangelho não é para quem é muito certinho da cabeça. O evangelho é para quem está decidido a morrer para a sua vontade e viver a vontade de Cristo. Chega alguém para você, cara, eu tenho uma notícia boa para você. É, o quê? Você vai morrer. É, eu vou, quando? Não, mas antes de você morrer, você vai tomar uma cruz. Vai caminhar um caminho com ela. E vai seguir aquele que vai dizer para onde você vai. E depois você vai ser pregado nela. E depois você vai morrer. E vai doer, vai. E o que eu ganho com isso? Morte. Entendeu? O verdadeiro evangelho mata você para a tua vida, para viver a vida de Deus a partir de você. Não existe outro evangelho, irmão. Não existe. O evangelho que não me mata, que não me transforma, não é o evangelho de Cristo. Dia após dia, tome a tua cruz e me siga. Sabe por que a Bíblia fala dia após dia? Porque todo dia o desgraçado do homem que habita em mim tenta ressuscitar. Todo dia ele acorda pela manhã e fala, hoje é comigo. Se fala, cala a boca, Satanás. Fica quieto. Você não governa mais. Porque todo dia eu preciso tomar essa cruz, me sujeitar ao caminho, me posicionar perante o Senhor e falar, Senhor, quem governa a minha vida e as minhas atitudes é você. Se eu não compreender isso, queridos, eu não vou conseguir entender e não vou conseguir desenvolver características do verdadeiro Cristo dentro de mim. Eu preciso frutificar a partir dele. Eu preciso gerar a verdade a partir da verdade dele. Eu preciso gerar água pura e limpa a partir dele. A luz vem por meio dele. Tudo vem por ele e volta para ele. Abra comigo para nós encerrar aqui. João 6, 24 ao 27. Hoje é João, irmão. Aleluia. Pega João e esmiuça. João 6, 24 ao 27. Eu amo João 6, irmãos. Todo o texto. E essa é uma das minhas partes preferidas. João 6, 24 ao 27 diz assim, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Revelando a mentira da imagem que eles queriam passar para ele. Mestre, nossa, você já está aqui. Poxa, como que você veio para aqui? Jesus não explicou como ele foi, ele falou bem, vocês estão aqui porque vocês se fartaram do pão, da multiplicação de ontem. E vocês vieram correndo de novo porque vocês precisam dele, vocês não querem a vida, vocês querem o favor somente. O único clamor de vocês é baseado no desejo e na vontade de vocês viver a sua vida momentânea. E o que Jesus pensa assim, vocês precisam entender que eu não vim só para isso, o propósito é que eu seja a vida em vocês. E se você for continuar lendo aqui, você vai ver o que aconteceu lá na frente. Ele começa a dizer o propósito pelo qual ele veio. Sabe aquele negócio, eu não sei, quem tem filho aqui? Levanta a mão. Sabe aquele negócio que o teu filho chega assim, pai, nossa, teu cabelo hoje está lindo. Nossa, essa roupa caiu bem em você, pai. Nossa, você está mais magro. Só elogio. Você dá aquela olhada e fala, tá, o que você vai pedir? Não, eu pedi? Não. Imagina. É porque eu estou assim, estou achando você muito bonito hoje. Aí você olha de novo assim, tá bom, o que você quer? Ah, pai, não dá nem para fazer as coisas que você já sabe, né? É mais ou menos assim que eles chegaram para Jesus. Nossa, como você está aqui já? Tão rápido. Vocês querem comer? Essa foi a resposta de Jesus para eles. Ele desconcertou eles. E depois ele continua, falando que ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que quiser seguir, ele vai ter que morrer para a sua vida. E começa a dizer o propósito. Aqueles que estavam todos alegres e vieram para o outro lado do rio para encontrar com ele, olharam para ele e falaram, Jesus, é o seguinte, esse discurso aí não dá para nós não. Enquanto estava no pão e no peixe lá atrás, a gente comeu, estava tudo de boa, ouvindo uma mensagem linda, maravilhosa, nós estava dentro. Mas morrer, ser perseguido, deixar de viver a nossa vida, comer da tua carne e beber do teu sangue, você está maluco, estou fora. Não é isso que eu estou procurando. E por quê? Porque quando eles atravessaram o rio, eles não foram à procura do Cristo, eles foram à procura do pão que o Cristo tinha para dar para eles. Conforme eu vejo Cristo, determina quem Cristo é na minha vida. E no final dessa discussão, do texto todo de João 6, ele olha para aqueles 12 que sobraram e fala, vocês estão num bom momento para seguir os demais. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês não estão sendo promovidos, vocês estão sendo levados para a morte. Sabe o que é mais bonito nisso? É que esses 12, eles não estavam enganados, eles tinham certeza para onde estavam indo. E sabe o que é mais lindo ainda? É que eles escolheram morrer para viver a vida de Deus. E sabe por quê? Porque eles eram amigos de Jesus e não estavam somente com Ele pelo favor. Sabe a pergunta que vem ao meu coração? A mesma que eu comecei essa mensagem nessa noite. Quem é Jesus para você? Porque se Ele for teu amigo, cara, você vai para onde Ele te enviar. Você vai se submeter a tudo aquilo que Ele está dizendo. Agora, se você só quer comer do pão que Ele tem para dar, se você só quer o favor dEle, você não vai querer beber do cálice que Ele está bebendo. Aqueles 12 estavam com uma plena convicção dentro do seu coração. Ah, pastor, mas lá na hora os caras deram aquela titubeada e você nunca titubeou? Você nunca deu uma roadinha na corda, irmão? Você nunca falou, não dá para mim não, Deus, vou ter que parar por aqui. Se você não fez, então o que você está fazendo aqui? Você já tinha que ter sido arrebatado. Porque todos nós, em algum momento da nossa caminhada, a gente vai dar uma titubeada sim. Porque isso comprova o quanto nós somos seres humanos. Isso demonstra a nossa humanidade. Mas sabe o que é bonito? Que aqueles mesmos que deram aquela tremida na base,
Depois voltaram e sentaram com ele para comer o peixe, mas um peixe diferente. O peixe da reconciliação, irmão. Eles sentaram junto e o mestre pega Pedro, começa a falar para Pedro: cuida dos teus irmãos, prepara eles, porque tem um propósito para vocês cumprirem. Sabe aquilo que eu disse lá em João 6, quando nós atravessamos o rio? Então, está chegando o momento, vocês vão morrer por amor do meu nome. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu preciso ter um motivo para morrer, cara. Porque morrer sem motivo nenhum não vale a pena. Morrer só para morrer não tem graça. A tua morte tem que deixar um legado, a tua morte tem que deixar algo escrito, a tua morte tem que ter continuidade na vida daqueles que vivem do Cristo que você apresentou para eles. Os teus filhos precisam ver o Cristo que habita em você. A tua esposa precisa ver o Cristo que habita em você. O teu esposo precisa ver o Cristo que habita em você. Os teus pais precisam ver o Cristo que habita em você. Porque senão não valeu a pena viver, irmão. A vida precisa revelar Cristo, porque eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida de Cristo. E se vivo a vida de Cristo, a vida de Cristo precisa ser revelada a partir da minha vida. O porquê eu atravessei o rio, o porquê eu dei o passo, o porquê eu vim até o Senhor pelo pão e pelo peixe, pela multiplicação. Se foi por isso, você vai voltar. Porque Jesus, ele te dá o pão e o peixe, e ele te chama para atravessar esse lugar, para ele revelar para você o propósito. E na revelação do propósito, ele vai ver o teu coração. E muito além disso, você vai conseguir enxergar a verdadeira intenção que habita o teu coração. É por isso que o ensinamento de Jesus sempre foi baseado em perguntas e não respostas. Quando se perguntava algo, ele perguntava outro. Quando se perguntava alguma coisa, ele dizia uma parábola. A gente não entende, não é para vocês entender. Porque vocês querem entender tudo e vocês não submetem a nada. Ah, Deus, eu preciso entender para obedecer. Não, se submeta que você vai entender na obediência. Abraão, Abraão, sai da tua terra, Abraão. Deixa a tua parentela, Abraão, vai para um lugar que eu tenho que te mostrar. Tá bom, Deus, eu vou, mas mostra aí como é que vai funcionar o negócio. Tem que matar o Abraão, irmão. Tem que vir um Abraão para fora, aquele que obedece, sabendo que sempre o conselho do Senhor é melhor. A gente não tem que perguntar, a gente precisa se submeter. A obediência revela Cristo em nós. A obediência faz com que Cristo apareça a partir das nossas vidas. Ah, eu não entendo, obedeça. Por quê? Porque está escrito. Ah, eu não quero viver essa vida. Então você quer viver a tua ainda. Então você não está pronto para atravessar o rio. Você não está pronto para sentar na mesa. Você não está pronto para que o propósito seja revelado para você. Porque o propósito é esse: tome a tua cruz, dia após dia, e siga-me. E não adianta só seguir, precisa se negar. Porque só toma a cruz aquele que nega a si mesmo, senão não toma cruz nenhuma. E negar a si mesmo fala de vontade, desejo e vida, para que a vida dele flua através da nossa vida. Se coloque de pé. O que te fez atravessar o rio, irmão? O que te fez vir para o Senhor? Ah, pastor, eu vim pelo pão e pelo peixe. Mas você não pode permanecer pelo pão e pelo peixe. Porque o pão e o peixe vai acabar o período de 8 horas, você vai estar com fome de novo. Mas a vida que há no Cristo, ela vai saciar a tua fome e a tua sede pela eternidade. Você não pode mais andar pelo pão e o peixe, você precisa andar pelo propósito. Porque o suprimento de toda necessidade está dentro do propósito. Se você ainda vive de necessidade em necessidade, é porque ainda você não se submeteu ao propósito do Senhor. E sabe o que Jesus nos chama nessa noite aqui, nesse ambiente, nesse lugar? Ele nos chama para aquilo que é o cerne do Evangelho.
Ele nos chama para um caminho de arrependimento. É o fundamento do Evangelho de Cristo. Ele sempre, no seu ministério, em todo o tempo, ele pregou arrependimento. Porque salvação só vem por meio de arrependimento. Ninguém é salvo fora do arrependimento. A primeira coisa que Jesus fala após sair do batismo, ele fala: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Sabe o que ele estava dizendo? Parem de viver a sua vida e se submetam a um novo governo. Parem de andar conforme vocês querem. Parem no caminho, porque arrependimento é retorno. E por que vocês vão retornar? Porque vocês precisam se submeter a um novo governo. Mas essa decisão ainda cabe a nós. Porque a partir dessa decisão tomada, toda vez que você toma as rédeas da tua vida tentando determinar o que você tem que fazer, você peca contra o Senhor e você comete iniquidade. Porque a sua vida não te pertence mais. Ele é o Senhor dela. E você precisa submeter as suas vontades a Ele. Feche os teus olhos comigo. Eu quero que uma pergunta ecoe nos nossos corações esses dias. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? O que eu vou fazer a partir do Cristo que está sendo gerado em mim? Feche os teus olhos, querido. Não fique com os teus olhos abertos agora. Porque Jesus só funciona com o olho fechado? Não, porque quando você está com o olho aberto, você está distraído. E quando você fecha os teus olhos, você se liga com o Senhor. Eu quero que você faça uma oração acerca disso que nós falamos aqui. Porque o único que vai poder responder isso que está sendo perguntado, não sou eu, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos, não são seus pais, é somente você. Examine-se o homem, julgue-se o homem a si mesmo. Encontre dentro de você uma verdade. E se essa verdade ainda não é a plena verdade de Cristo, ela ainda é uma mentira, ela precisa ser transformada dentro de você. Você precisa entrar em um lugar de arrependimento. Pai, a minha oração nessa noite, Senhor, nesta casa, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, é que a pergunta que fizemos seja respondida. E se a resposta que obtivemos dentro de nós, a partir daquilo que ouvimos aqui nessa noite, ela é uma negativa, nós pedimos perdão, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, nos leva para um lugar de arrependimento, para que possamos viver o verdadeiro Evangelho e possamos nos sujeitar ao Cristo do Evangelho. Nos leva, Senhor, a um lugar, a um caminho em que nós vamos abrir mão das nossas vontades e desejos, para que a Tua vontade e o Teu desejo seja maior do que tudo na minha vida, Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que os nossos olhos sejam iluminados, Pai. Para que nós não venhamos andar em meio à escuridão, mas a Tua vida, Senhor, que é luz, venha habitar em nós. E essa luz, Pai, traga clareza em toda a nossa caminhada. Que nós venhamos deixar de nos mover somente por necessidades, por demandas, meu Deus, carnais e momentâneas. E nós possamos nos mover por um propósito que não termina em mim, mas continua pela eternidade, Senhor. Que nós sejamos trabalhadores de uma obra que não é concluída em mim, mas é concluída no fim de todas as coisas no Cristo da obra. Pai, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa mente a partir da sujeição, Pai, que houver dentro do nosso coração. Que nós possamos olhar para nós essa noite e ver se realmente nós fomos batizados. Se realmente o batismo simboliza o que ele diz que simboliza. Se realmente a nossa decisão de descer as águas naquele dia já estava sendo concretizada primeiro dentro de nós. Se dentro de nós havia uma convicção de entrega verdadeira, Senhor. Tira-nos, Pai, dos simbolismos e nos coloca em uma vida de verdade. Arranca, Senhor, toda a máscara, tira todo o brilho que não é teu, Senhor. Tira tudo aquilo que foi colocado por nós, para passar aos outros que nós estamos bonitos, belos, estamos caminhando bem, Pai. Arranca de nós esse lugar. Porque a luz que queremos é tua, o brilho que queremos é o teu, a verdade que queremos está guardada em você, Jesus. Que nós possamos entender, Pai, o centro do Evangelho, que é arrependimento. Que nós possamos compreender quando o Senhor disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus.
Que nós possamos nos submeter ao Teu governo, à Tua vontade, ao Teu querer, a tudo aquilo que Tu tens dito, Senhor. Que haja uma submissão, Senhor. Que haja no nosso coração um temor, Pai. Um temor que submete a nossa vontade. Eu sei, Pai, que nesse momento algumas pessoas aqui estão com muitos questionamentos na sua mente, pensando em coisas que eles precisam deixar, mas ao mesmo tempo a sua carne grita e clama, dizendo que eles não precisam deixar. Senhor, eu oro para que seja gerado neles a força pelo Teu Espírito, para que eles deixem esses lugares, para que eles abandonem esses lugares, para que eles, meu Deus, Te sigam pelo propósito que o Senhor tem nas suas vidas. Tira-os da necessidade e os coloca no propósito. Tira-os, Senhor, de perseguidores de bênção e coloca no lugar de pessoas que entendem que a bênção acompanha a sua movimentação, Senhor. Reposiciona os Teus filhos, Pai. Reposiciona os Teus filhos. Reposiciona a casa, a família, os negócios. Reposiciona o trabalho. Reposiciona, Senhor, tudo que está fora de ordem, Pai. Para que possamos ver e viver o caminho, a verdade e a vida que somente o Senhor é, Pai. Só há um caminho verdadeiro em Ti. Só há verdade em Você, só há vida em Você, Senhor. Tu és o verdadeiro caminho, Tu és a vida. Tu és a verdade, Senhor. Traz isso para dentro de nós. Traz essa vida para dentro de nós. Traz esse caminho reto para dentro de nós, Pai. Que a Tua verdade coloque em xeque toda mentira que habita em nós. Que a Tua verdade submeta toda mentira que habita em nós. Que a Tua verdade revele toda mentira que habita dentro de nós. Que a Tua verdade alinhe o nosso coração. Que a Tua verdade traga cura sobre nós. Que a Tua verdade coloque os nossos corações submissos a Ti, Senhor. A Tua verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Chorabassora catarabachê. Rabiarama storo que anda rabassoria mandacache. Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Ser achado nele, quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Nós queremos Te conhecer em profundidade, Senhor. Tira-nos, Pai, eu do raso. Quero conhecer, sim, Jesus. Sim, sim. Eu quero conhecer Jesus. Adore ao Senhor. Eu quero conhecer. Se essa canção é uma verdade em você, Ele vai se revelar para você. Fique tranquilo. Você só precisa falar a verdade e Ele vai revelar a verdade dele em você. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus, declare isso. Quero conhecer Jesus, quero ser teu amigo. Eu quero conhecer Jesus, sim, sim, Yeshua. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sabe o que é bom disso? Se você quer conhecer Ele, Ele vai se apresentar para você. Porque Ele tem o maior prazer em se fazer conhecido para você, irmão.
O maior prazer de Jesus é se fazer conhecido e ser verdade dentro das nossas vidas. Que o Senhor abençoe a tua semana. Que você tenha uma semana poderosa no Senhor. Que o Senhor concretize todo o plano dele na sua vida para esse tempo, para esses dias. E que você seja a luz em ambientes escuros. Que a verdade do Evangelho te confronte todos os dias para você vivê-la. E que o arrependimento te leve para um lugar de relacionamento. Eu te abençoo com uma semana poderosa em Deus. Eu abençoo os teus negócios, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua família. Eu abençoo tudo que leva o teu nome e teu sobrenome. E declaro sobre você a bênção do Senhor em nome de Jesus. Vá debaixo da bênção, debaixo da graça, em nome de Jesus. Aleluia.